Oi, gente, estamos de volta para discutir aquele que foi o tema mais debatido no final de semana, que envolve a comunidade de leitores do Brasil e os defensores da liberdade de expressão. E eu confesso, nunca tinha visto uma mobilização tão grande de leitores, vendedores de livros, escritores, como a que eu vi no final de semana, quanto nesse caso envolvendo a censura de livros, ou suposta censura de livros, na Bienal do Rio de Janeiro. Eu vou fazer com vocês aqui uma revisão do que aconteceu, quais foram os eventos que levaram a esse escândalo, e vou discutir a minha opinião a respeito. Vou mostrar para vocês quais são as minhas visões sobre esse assunto e o motivo de eu estar tão preocupada. A questão é a seguinte: tudo aconteceu a partir do dia 5 de setembro, foi na quinta-feira passada, foi até uma coincidência, uma coisa incrível. Eu estava na Bienal um único dia esse ano, foi na quarta-feira, dia 4, e estava tudo normal, dentro da mais perfeita normalidade de qualquer Bienal, e no dia seguinte, logo que eu fui embora, tudo explodiu. Eu fiquei até chateada de não estar no meio desse burburinho todo, mas dessa vez não deu certo, não calhou. Tudo começou no dia 5 de setembro, quando o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, divulgou um vídeo e uma nota oficial afirmando que a Prefeitura do Rio de Janeiro iria recolher, através da Secretaria de Ordem Pública, o livro chamado Vingadores, a Cruzada das Crianças, que estava sendo vendido na Bienal do Livro. Um livro de quadrinhos vendido em lojas especializadas de quadrinhos e publicado por uma famosa editora, que eu tenho certeza você conhece, a Marvel. E disse a prefeitura que a motivação desse gesto é o respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 74 a 80, especialmente o artigo 78 caput, que determina que qualquer publicação que envolva cenas impróprias a crianças e adolescentes devem ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência de seu conteúdo. Como a prefeitura não estava vendo aquele livro ser vendido em embalagem lacrada com advertência enorme de conteúdo na capa, eles consideraram que aquele livro seria impróprio e deveria ser retirado de circulação até que fosse adequado, sob pena, diz aqui a nota, de que os livros fossem apreendidos, né, de vez, e que a licença para a realização da feira, da Bienal, fosse cassada, entre outras medidas que sejam cabíveis. Foi uma ameaça muito grande que imediatamente gerou repercussões. A organização da Bienal soltou uma nota dizendo que não iria tirar de circulação, não ia recolher a venda de livro nenhum. Os argumentos que a organização utilizou foram vários. O primeiro deles é que aquele material não seria impróprio. Ao contrário do que o prefeito Marcelo Crivella em vídeo afirmou, deu a entender, não havia conteúdo sexual naquele quadrinho. O que havia é a presença de dois personagens homossexuais que trocavam um beijo durante toda a história. São várias páginas e numa das páginas eles trocam um beijo. Mas você pode folhear aquele livro à vontade e você não vai encontrar material considerado impróprio. Eles argumentaram também que a Bienal é um festival plural, onde todos são representados. E por fim, que na eventualidade de uma pessoa ter comprado aquele livro e se sentido insatisfeita, ela é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, que permite que a pessoa devolva o livro, consiga o dinheiro de volta e tudo mais. Não adiantou a reação da Bienal. No dia seguinte, sexta-feira, dia 6 de setembro, antes que qualquer fiscal da prefeitura chegasse para fazer qualquer tipo de averiguação, aquele livro foi esgotado das lojas. Ele acabou em menos de uma hora, segundo relatos dos vendedores. Na verdade, foi uma imensa propaganda essa que Marcelo Crivella fez, porque em menos de uma hora o livro se esgotou. Mesmo assim, nessa mesma sexta-feira, dia 6, por volta do meio-dia mais ou menos, 12 agentes da Secretaria de Ordem Pública, CEOP, lá da Prefeitura do Rio de Janeiro, chegaram na Bienal do Livro com a ordem de fiscalizar aleatoriamente materiais com cenas impróprias para crianças e recolher tudo aquilo que não fosse adequado. Essa operação, esse CEOP, foi comandada por um coronel
chamado Volney Dias, que depois de circular bastante ali pela Bienal e de folhear alguns livros, ele chegou à conclusão de que não havia conteúdo impróprio nenhum e acabou não fazendo nenhuma apreensão. Mas a presença de fiscais uniformizados na Bienal do Livro para fiscalizar o gesto, né, foi bastante assustador, a ponto de que a Bienal entrou na justiça nesse mesmo dia, sexta-feira, pedindo um mandado de segurança para garantir o normal funcionamento do evento. Na noite do dia 6, um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma decisão liminar, determinando que livro nenhum poderia ser apreendido, que o evento deveria continuar funcionando normalmente. Já nesse ponto, estamos falando da sexta-feira, vocês podem imaginar que a notícia foi se espalhando, a presença daqueles agentes uniformizados, fiscalizando livros, folheando livros, ó, como nessa imagem aqui que saiu no G1, tentando de qualquer maneira encontrar algum tipo de imagem pornográfica nos quadrinhos. Aquilo provocou uma indignação muito grande, a notícia se espalhou por todo o país. O que mais gerou atenção nesse dia foi a reação do youtuber Felipe Neto, que resolveu mandar comprar primeiro 10 mil exemplares de livros com temáticas LGBT de várias editoras. E depois ele ainda aumentou o número, chegou parece que a 14 mil livros, para esgotar todos os livros de temática LGBT. E alguns desses livros vocês já viram aqui no canal, como por exemplo o Variações Enigma e o Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman, e também outros livros que ganharam as manchetes, como A Garota Dinamarquesa, que virou um filme, que ganhou Oscar, ou Com Amor Simon, da Becky Albertalli, que também foi um sucesso de vendas. Enfim, vários desses livros foram comprados todos de uma vez e o Felipe Neto prometeu que no dia seguinte, sábado, ele iria distribuir esses livros gratuitamente. E dentro do jeito de ser de Felipe Neto, bem debochado, bem sarcástico, ele mandou embrulhar todos aqueles livros, um por um, em plástico preto, como tinha dito o Marcelo Crivella, prefeito, que deveria ser feito, e ele mandou colar um adesivo com um conteúdo que dizia mais ou menos, esse livro contém conteúdo impróprio para pessoas ignorantes, intolerantes, preconceituosas, enfim, ele fez um deboche ali. E essa distribuição de livros aconteceria no sábado, dia 7. Nesse mesmo dia, sábado, aí foi quando a coisa pegou fogo mesmo. O jornal Folha de São Paulo publicou na capa uma ilustração enorme com o beijo da discórdia. A única cena daquele livro que Marcelo Crivella mandou apreender que pudesse gerar algum tipo de conotação, né? Alguma coisa mais esquisita, mais fora do normal dentro da visão do prefeito. Eles estamparam bem grande na capa como uma maneira de se posicionar contrariamente a essa tentativa de tirar o livro de circulação. E nesse mesmo sábado, dia 7, enquanto os funcionários do Felipe Neto estavam distribuindo livros gratuitamente, inclusive dizem que esse dia foi impossível de chegar na Bienal, demorava 3 horas só para você conseguir entrar no evento. Nesse mesmo dia, teve mais emoção lá na Justiça, porque aquela primeira liminar do Tribunal de Justiça do Rio, que permitia que o livro continuasse a ser vendido normalmente e a Bienal continuasse sem problemas, foi derrubada por uma outra decisão, essa do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio de Mello Tavares, que derrubou a liminar anterior e determinou que os quadrinhos LGBT fossem recolhidos. E eu acho interessante a gente ver um dos argumentos usados por esse desembargador do TJ, vai mais ou menos na mesma linha do argumento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: é inegável que os relacionamentos homoafetivos vêm recebendo amparo pela jurisprudência pátria, notadamente dos tribunais de cúpula. Contudo, também se afigura algo evidente neste juízo abreviado de cognição que o conteúdo objeto de demanda mandamental, não sendo corriqueiro, não se encontrando no campo semântico temático próprio da publicação, livro de quadrinhos de super-heróis que desperta notório interesse em enorme parcela de crianças e jovens, sem relação direta ou esperada com matérias atinentes à sexualidade, desperta a obrigação qualificada de advertências nos moldes pretendidos pelo legislador. Agora vocês entendem por que eu abandonei a carreira jurídica, né? Porque tudo que um juiz, não é um caso específico desse juiz, mas qualquer juiz, advogado, qualquer coisa que eles escrevem é chato pra caramba, mas
Traduzindo o que ele falou aqui, ele diz que ele até reconhece que a justiça brasileira, principalmente nas cortes superiores como o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele até reconhece que a justiça brasileira está cada vez mais aumentando o reconhecimento de direitos da comunidade de gays, lésbicas, transexuais e travestis. Hoje em dia eles podem se casar, hoje em dia um crime de homofobia foi equiparado ao crime de racismo, que é grave, que é inafiançável. Então ele reconhece que está tendo avanços nessa área. No entanto, olha só esse no entanto, ele ainda acha muito esquisito e muito errado que um livro de super-heróis, veja bem, um livro de super-heróis, que é uma coisa que as crianças gostam tanto, que os jovens têm tanto interesse, coloquem ali homossexualidade, porque não é normal ter homossexualidade em livros de super-heróis. Porque olha só como ele coloca aqui, não se encontrando no campo semântico temático próprio da publicação. Ele quer dizer assim, esse tipo de publicação, os quadrinhos, não costumam ter essa coisa de homossexualidade, portanto, é estranho, é melhor que você notifique para não haver nenhuma dúvida, para não correr o risco, Deus me livre, que você compre um quadrinho pro seu filho e tenha um casal gay ali naquele livro. Foi isso que ele argumentou, o que vai mais ou menos na mesma linha da argumentação da prefeitura. Isso tudo está acontecendo no sábado, gente, estamos apenas no dia 7. Nesse momento, as proporções desse caso já estavam gigantescas. E como esse presidente do Tribunal de Justiça derrubou aquela liminar que proibia a fiscalização e a apreensão de livros, então nesse mesmo sábado a prefeitura voltou a enviar fiscais do CEOP, né, da Secretaria de Ordem Pública, para fazer nova averiguação e nova verificação de se havia livros. E o que é pior, parece que nessa segunda visita os fiscais vieram sem identificação, sem uniforme, vieram à paisana. Então é aquela coisa, né? Você ficava na Bienal olhando, você não sabia se aquela pessoa do seu lado era um fiscal da prefeitura que estava ali verificando se tinha conteúdo LGBT no meio dos livros. Nesse mesmo dia, aí foi uma loucura, teve passeata dentro da Bienal, teve um corredor que se formou de pessoas empunhando os livros LGBTs que eles tinham ganhado do Felipe Neto, empunhando, exigindo que houvesse o fim da censura. Também casais gays fizeram um evento, um beijaço, né, um momento em que todos se beijaram para mostrar o amor e tudo mais. Tudo isso aconteceu no sábado, até que no domingo, finalmente, duas decisões do Supremo Tribunal Federal, que, como vocês sabem, é uma instância superior ao TJ do Rio de Janeiro, proibiram de vez, encerraram a questão, consideraram que a tentativa de apreender esses livros era um ataque à liberdade de expressão e não deveria ser admitido. Foram duas decisões diferentes do ministro Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes, e uma dessas decisões, eu não sei exatamente qual, foi uma resposta a uma provocação da Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, que também se manifestou, também acionou o STF, porque considerou esse tipo de ação da Prefeitura do Rio um atentado à liberdade de expressão e, portanto, algo análogo a uma censura. E quando a gente pensa que tudo se encerrou, que a polêmica finalmente chegou ao fim, a gente tem a Prefeitura do Rio que promete recorrer da decisão do STF. Na verdade, eles não podem reverter mais a decisão, né? Porque a decisão do STF é definitiva, mas eles entraram com embargos de declaração, argumentando que o STF não entrou exatamente no cerne da questão, que era o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, esse caso ainda vai continuar por alguns dias, mas para todos os efeitos, como a Bienal até mesmo acabou, o que ficou, o saldo final de tudo isso é que a Prefeitura perdeu. Até o momento que nós temos é isso, a Prefeitura, na sua tentativa de recolher esses livros considerados impróprios, acabou perdendo, chegou no STF, o STF considerou que aquilo era inconstitucional. Diante de tudo isso, depois de fazer esse pequeno resumo, eu cheguei a algumas conclusões aqui, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui acompanhando um pouco de longe, ainda justamente nesse final de semana eu não publiquei nada, né, eu só publiquei uma foto no Instagram e tal, mas eu fiquei de fora, só acompanhando, só lendo as notícias. As conclusões que eu cheguei fazendo todo esse retrospecto do que aconteceu,
foi de que, em primeiro lugar, eu acho que sim, a prefeitura tem razão ao determinar que conteúdo impróprio para menores de idade devam ser vendidos de maneira lacrada e com uma advertência na capa. Isso é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei que protege a infância, que protege a adolescência. Poucos de nós vamos questionar que livros ou quadrinhos com conteúdo pornográfico mesmo, com sexualidade explícita, devam estar disponíveis para qualquer criança folhear numa livraria do shopping ou algo assim. Então, a prefeitura ela tem razão nesse ponto. Agora, ela erra, e ela erra grosseiramente ao considerar que aquela obra específica, Vingadores, a Cruzada das Crianças, seja um desses livros com conteúdo impróprio para menores de idade. Ao contrário do que afirmou o Crivella, do que ele deu a entender naquele vídeo em que ele se manifestou pela primeira vez na quinta-feira, não existe um conteúdo sexual naquele livro. O que existe, e foi provado diversas vezes por pessoas que mostraram o livro, que leram o livro, o que existe é um relacionamento entre dois garotos e uma única cena de beijo. Cena essa que está desconectada de qualquer contexto sexual, os dois estão completamente vestidos, eles estão dando um beijo na boca. Veja bem, se eu mostrar pra vocês agora essa cena aqui, ó, do Super-Homem beijando a Lois Lane, alguém tirou as crianças da sala? Alguém está escandalizado? Alguém está me denunciando para a polícia? Alguém está flagueando o meu canal como impróprio, como pornográfico? É claro que não. O que a gente tem aqui é um beijo heterossexual do personagem de um herói, o Super-Homem, com uma personagem feminina, a Lois Lane. O fato que algumas pessoas têm dificuldade de entender é que beijo não é pornografia, seja ele heterossexual, como é o caso aqui do Super-Homem com a Lois Lane, seja ele homossexual. Um beijo é um beijo. Na nossa cultura, um beijo é uma demonstração de afeto, de carinho. Não tem nada a ver com o contexto sexualizado que o prefeito pareceu enxergar nessa cena em si. Quando você trata com naturalidade uma cena de beijo heterossexual e você fica cheio de reservas e de pudores com uma cena de beijo homossexual, você provavelmente está incorrendo sim num problema grave na nossa sociedade, que recentemente foi reconhecida como crime: homofobia. Como eu falei, né, é muito curioso o argumento do presidente do Tribunal de Justiça e da própria Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles acreditam, de certa forma, que um livro LGBT ele pode existir, mas ele não pode estar contido, né, um tema LGBT não pode estar contido num produto tão infantil e tão, entre aspas, inocente quanto um livro de quadrinhos, onde não costuma haver essas coisas. É como aquela pessoa que fala assim, não, eu não tenho nada contra gays, eu não tenho nada contra lésbicas ou trans, eu só não quero eles amigos do meu filho na escola. Eu não quero eles no programa de televisão que o meu filho assiste. Eu não quero eles no ônibus que eu dirijo. Aconteceu um caso horroroso nesse final de semana. Um motorista de ônibus normal ficou injuriado, ficou indignado de ver dois rapazes se beijando dentro do ônibus que ele estava dirigindo. Parou o ônibus, mandou um dos meninos descer. O menino desceu e, não satisfeito, o cara encheu ele de porrada. O menino ficou com uma cara desse tamanho. Então, quer dizer, são pessoas que socialmente elas podem até dizer, não, eu não sou homofóbico, eu não tenho preconceito nenhum, eu aceito tudo, eu só não quero perto de mim. Me parece um caso muito parecido. O que a Prefeitura do Rio de Janeiro e o presidente do Tribunal de Justiça querem fazer é permitir aos pais que continuem criando crianças numa realidade paralela, onde um mundo LGBT, onde gays, lésbicas, trans, bissexuais, assexuados, queer, todas as variações, não existe. Sendo que, na verdade, essas pessoas existem, estão no mundo inteiro, não estão só nas áreas reservadas, onde se permite que haja gays como, sei lá, ambientes ligados às artes, ao carnaval, ao teatro. Não, os gays, as lésbicas, os trans, os bis estão em toda parte. Eles estão na universidade, estão no mercado financeiro, estão nos esportes, estão na política, eles estão em toda parte porque eles fazem parte do mundo. Certas pessoas acreditam que é possível você manter crianças em uma redoma de vidro e que ao chegar aos 18 anos elas vão naturalmente conviver com essa diferença, tendo sido impedidas de viver com a diversidade
todo aquele tempo anterior. Além de não ser possível, o único resultado de tudo isso costuma ser a criação de adultos intolerantes, adultos que não conseguem conviver com o diferente e que podem chegar a protagonizar episódios horrorosos de violência, como aquele que aconteceu com o motorista de ônibus aqui em São Paulo nesse fim de semana. Você quer que o seu filho cresça para se tornar um adulto que não admite que tenha do seu lado um casal gay se beijando, manifestando carinho em público? Você quer que o seu filho seja esse tipo de adulto? As pessoas geralmente têm medo de que os seus filhos se tornem gays. Essas pessoas homofóbicas têm medo de que os filhos vejam conteúdo LGBT e fiquem influenciadas para se tornarem gays. Mas elas nunca param para pensar, além de ser um absurdo isso, né? Imagina, ninguém se torna gay porque vê alguma coisa. As pessoas nascem gays, as pessoas nascem lésbicas, nascem trans, é uma coisa que vem da natureza, que vem delas, né? Mas além disso, as pessoas não param para pensar que dessa maneira elas estão criando adultos que podem não sofrer a violência, mas praticar a violência. Você quer que o seu filho seja um adulto que pratica violência contra gays na rua? Tenho certeza que não. Então, por trás desse pretexto de estar protegendo a infância e a juventude de conteúdos impróprios para a idade, e eu acho que nós temos que proteger algumas coisas mesmo, na realidade o que está sendo feito aqui é o reforço de uma visão de mundo heteronormativa. O que quer dizer heteronormativo? Que toma a heterossexualidade como a norma, como a regra, como normal, como se tudo que não fosse heterossexual fosse estranho, bizarro, impróprio, que não devesse ser exposto a pessoas menores de idade porque elas não estão ainda preparadas para entender essas supostas esquisitices do mundo. Eu acho que o que pode ter vindo com uma boa intenção, vamos assumir aqui que todo mundo teve boas intenções, na verdade só manifestou a homofobia que ainda existe muito presente na nossa sociedade. E por fim, partindo então dessa ideia de que aquele conteúdo, afinal de contas, não era impróprio, porque só tem uma cena de beijo, e se ninguém se escandaliza de ver o super-homem beijando a Lois Lane, então não deveria se superar de ver o jovem Hulk beijando o jovem, sei lá o que, eu não me lembro o nome daquele outro herói, eu não entendo nada de herói. Partindo desse pressuposto, afinal de contas, houve censura ou não houve censura na Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2019. Eu estou me baseando na definição da professora Maria Cristina Costa. Ela é professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenadora do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP. Ela definiu a censura política da seguinte maneira: é censura todo o controle da informação, comunicação e da produção cultural e artística que visa não publicar ideias alternativas às ideias hegemônicas dentro de um determinado governo ou de um determinado sistema. Ou seja, há censura quando há uma iniciativa por parte de algum órgão ou instituição ou pessoa que tenha poder para controlar as informações que vão circular. Segundo a professora Maria Cristina Costa, existe uma cultura censória no Brasil desde muito tempo, desde a época da colônia. E em alguns momentos da nossa história, essa censura se fez mais evidente, se fez mais presente, mais óbvia. Foi o que aconteceu durante a ditadura militar de 64 até 85, quando o AI-5 instituiu a criação de um departamento oficial de censura que avaliava e analisava tudo que ia ser publicado no Brasil, desde notícias de jornal até livros, até músicas e cinema, enfim, a gente conhece essa história. Hoje em dia, nós estamos sob a proteção da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que proíbe terminantemente, depois daquele trauma da ditadura militar, proíbe terminantemente qualquer forma de censura por parte do Estado. Veja bem que eu não estou falando da censura do jeito corriqueiro que a gente usa a palavra, né? Por exemplo, se a minha professora na escola dizia, não pode falar palavrão, e aí o aluno fala, a professora está me censurando. Isso é um uso corriqueiro, é um uso familiar, é um uso cotidiano da palavra. Não é disso que estamos falando, tá? Estamos falando de censura que parte de cima, que parte de quem tem poder e chega em quem tem embaixo.
há censura toda vez que alguém que tá lá em cima tenta impor uma visão de mundo, uma visão da realidade que faz sentido lá para quem tá lá em cima, mas não faz sentido para todo mundo que tá lá embaixo. Houve censura, por exemplo, quando o ministro Osmar Terra, da Cidadania, resolveu engavetar um estudo sobre drogas da Fiocruz, prestigiada instituição, simplesmente porque o estudo não condizia com a visão de mundo que o Osmar Terra possuía. O estudo dizia que não havia uma epidemia do consumo de drogas no Brasil. O Osmar Terra discordou, disse: não, eu andei por Copacabana, vi um monte de gente fumando crack, então tá errado esse estudo, eu vou engavetar. Isso é censura. Houve censura também, houve uma sugestão de censura, porque até agora nada aconteceu, quando o presidente da República disse que deveria ser criado algum tipo de filtro para determinar quais seriam as produções audiovisuais que iam receber financiamento da Ancine. Ele disse que não podia ser qualquer coisa, e isso é uma sugestão de censura. Isso aí é um pensamento alinhado com a ideia de censura. Então é lógico que quando o prefeito do Rio de Janeiro manda fiscais para olhar os livros, para verificar se está tudo nos conformes, de acordo com a visão de mundo desse prefeito, que acha que tudo que foge à heteronormatividade é inadequado para crianças, é sinônimo de pornografia, é evidente que a imposição dessa visão de mundo, que não tem respaldo no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não fala nada sobre proteger crianças da visão de personagens homossexuais, é óbvio que esse gesto também configura uma forma de censura. Ele é até mais assustador do que tudo isso que nós temos visto nos últimos meses, porque houve uma ação ostensiva, né? Pareceu realmente uma ação, assim, própria de governos ditatoriais, né? Ele mandou fiscais para ir lá analisar sob o risco de caçar a licença da Bienal de funcionar. Foi uma ação bem ostensiva e bem hostil mesmo. Então, eu acho que é compreensível a reação da comunidade de leitores, de escritores e de publishers, né, de editores do Brasil. Eu acho que nós devemos repudiar isso realmente, e que essa manifestação super bonita que aconteceu sirva como uma mensagem de que a sociedade civil brasileira não vai permitir que pessoas que estão temporariamente no poder, imponham as suas visões de mundo para toda a sociedade, uma sociedade plural, diversa e tão heterogênea quanto a brasileira. É isso que eu tinha a dizer. Se você quiser fazer algum tipo de comentário, vamos manter a educação, tá, gente? Eu tô sendo super educada aqui nesse vídeo, mantenha a educação você também. Coloca aqui embaixo nos comentários, vamos debater com inteligência, com respeito e com argumentos e não com agressões esse tema que tomou o nosso país no último fim de semana. Um beijo pra todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!